Hoje vamos mergulhar nos capítulos 15 a 18 do Evangelho de Mateus. A ideia é explorar juntos as passagens principais, os eventos e, claro, os ensinamentos que surgem aqui. E olha, é um material bem rico, né? Tem diálogos tensos, milagres como a multiplicação dos pães, parábolas cheias de significado e momentos-chave como a transfiguração, a confissão de Pedro. Vamos navegar por temas como tradição versus mandamento, fé, a identidade de Jesus, humildade, perdão. Ok? Então vamos analisar isso a fundo. Começando pelo capítulo 15, com aquele confronto sobre as tradições. Exato. Começa com os fariseus questionando por que os discípulos não lavam as mãos. Parece algo pequeno, mas Jesus usa isso para ir muito mais fundo. Sim, ele acusa-os de invalidar o mandamento de Deus, como honrar pai e mãe, por causa das tradições deles. E aí vem aquela afirmação impactante: não é o que entra pela boca que contamina, mas sim o que sai do coração. Perna, moral, vem do coração, maus pensamentos, maldade, essas coisas. Hum. E essa pureza, ou a fé que brota do coração, vemos logo a seguir com a mulher cananeia, né? A fé dela é tão persistente, mesmo com a resposta inicial de Jesus. Ela insiste pelas migalhas, e essa fé move Jesus. E também tem a alimentação dos 4.000, a compaixão dele em ação de novo. Sim, ele não os manda embora com fome. É a mesma lógica do coração, da compaixão. Isso prepara bem o terreno para Mateus 16, quando os líderes religiosos pedem um sinal do céu. E Jesus recusa, né? Chama-os de geração perversa e alerta sobre o fermento deles. Esse fermento não é literal, claro. O que simboliza? Simboliza os ensinamentos deles. A hipocrisia que pode, contaminar, levedar a comunidade toda. É um aviso sério. E é nesse clima que Jesus faz a pergunta aos discípulos: Mas vós, quem dizeis que eu sou? É um momento crucial. E a resposta de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz que aquilo é revelação divina e declara Pedro como a pedra, a rocha, sobre a qual vai edificar a sua igreja. Uma base sólida. Mas logo em seguida, a coisa muda completamente. Jesus começa a falar do seu sofrimento, da sua morte. E Pedro rejeita isso na hora, tenta dissuadi-lo. E a resposta de Jesus é duríssima. Para trás de mim, Satanás. Nossa, que contraste! De pedra a pedra de tropeço, basicamente. Exato, mostra bem a tensão, né? Entre a visão humana, que quer glória e evita o sofrimento, e o plano de Deus, que incluía a cruz. Pedro estava pensando, bem, como homem. Entendo. E essa questão da identidade de Jesus e do seu caminho de sofrimento continua forte em Mateus 17, com a transfiguração. Sim, um evento extraordinário. Jesus no monte com Pedro, Tiago e João. Ele se transforma. Aparecem Moisés e Elias. E a voz da nuvem: Este é o meu filho amado, escutai-o. É uma confirmação poderosa. Poderosíssima. É a confirmação divina da identidade dele. Moisés ali representa a lei, Elias os profetas. Ou seja, Jesus é o cumprimento de tudo. Mas olha que interessante. Logo depois, descem do monte. E encontram os outros discípulos numa situação difícil. Exato. Não conseguiram curar um jovem possuído. E Jesus aponta a causa: a falta de fé. Diz aquela frase famosa sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda que move montanhas, mas também indica que alguns desafios exigem mais, tipo oração e jejum. Faz sentido. Então chegamos a Mateus 18, que parece voltar o foco para como deve ser a vida em comunidade, a vida da igreja que ele está a formar. Sim, começa com a pergunta sobre quem é o maior no reino dos céus. E a resposta de Jesus é colocar uma criança no meio. Impactante. A humildade e a dependência de uma criança como modelo. Se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas. Exato. A grandeza é o inverso do status mundano. E isso se conecta com a parábola da ovelha perdida, né? O valor imenso que Deus dá a cada um, especialmente ao que se perdeu. O capítulo continua com orientações muito práticas sobre como lidar com o pecado dentro da comunidade. A conversa pessoal, depois testemunhas, depois a igreja. Sim, passos bem definidos. E tudo isso culmina na questão do perdão. Pedro pergunta: até 7 vezes?
E a resposta de Jesus vai muito além, até 70 vezes 7. Que não é um cálculo, né? Significa um perdão sem limite, contínuo. E para ilustrar, ele conta a parábola do servo incompassivo. Ah, essa é forte. A diferença entre a dívida gigantesca que o rei perdoa e a dívida minúscula que o servo não quer perdoar ao colega. É um contraste brutal, a mensagem é clara. A nossa disposição para perdoar está ligada à nossa consciência do quanto fomos perdoados por Deus. Não dá para separar as duas coisas. É uma exigência radical e a conclusão é séria. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Pesado. Muito. Então, se a gente resumir esses capítulos, o que emerge? Acho que primeiro a primazia do coração, da intenção, sobre o ritual externo. Segundo, uma fé que é ativa, persistente, que transforma. Terceiro, a identidade de Jesus sendo revelada, incluindo seu caminho de sofrimento. E quarto, os pilares da comunidade. Humildade radical e perdão ilimitado, espelhando o perdão de Deus. É muita coisa para processar. Fica, então, talvez uma pergunta para quem nos ouve refletir. Considerando essa ênfase toda na pureza interior, na humildade de criança e no perdão sem limites, como é que esses princípios desafiam ou, quem sabe, inspiram as práticas e valores que vemos hoje em dia, seja no âmbito religioso ou mesmo na ética em geral? Fica a reflexão.